Só que você tem uma outra ótica, um outro olhar para a depressão. E eu gostaria que você, então, falasse um pouquinho dessa sua ótica e comparando com o tratamento tradicional. Que é feito hoje em dia através da psicologia moderna, vamos assim chamar. Ou até com remédios, né? Que é a parte mais drástica, digamos assim. A primeira coisa é diferenciar o que é uma depressão ou uma tristeza. Que as pessoas às vezes estão tristes e elas confundem com depressão. Sim, né? sim. Depressão é uma coisa mais dramática que tem a ver com o tempo em que a tristeza, e não só a tristeza, outros aspectos como perda de vitalidade, a pessoa desiste de tudo, não consegue achar mais beleza em nada por um tempo mais longo. Então costuma-se dizer que características como essa, associadas a outras, durando mais do que 2 semanas, seria depressão. A tristeza, ela é justificável. Então, faleceu um ente querido da minha família. É natural até, né? É justificável que você tenha uma tristeza em função disso. Então, você consegue explicar por que estou triste, né? Estou triste porque faleceu minha tia que eu tanto amo e etc. Ou um animal, uma perda, as pessoas, né? Ficam tristes por causa dos seus animais, com certeza. Agora, a depressão não é explicável. A pessoa simplesmente está desvitalizada, sem ânimo, sem vontade de ir para frente, não consegue achar beleza em nada e se entrega num processo que, se mantiver dessa maneira, vai mais e mais, que eu chamo de escala tonal de sobrevivência abaixo. Ou seja, ela tende até poder chegar a níveis de suicídio, que é o que você estava se referindo com relação à morte, que é a depressão em si pode levar. A pessoa pode perder o apetite como um todo, negar-se a comer e também levar-se ao suicídio. São aspectos que podem levar à morte. Agora, o que acontece com a pessoa em geral no processo desse? Você tem a questão biológica. Então, óbvio, existe um problema que tem que ser analisado. Então, o médico tem que avaliar. Será que essa pessoa tem um problema hormonal? Então, problemas pode acontecer, né? Isso. Problemas com nutrientes, né? Então, o organismo pode estar baixo em vários nutrientes essenciais que levam a um efeito colateral de hormônios serem modificados em suas doses e até os hormônios do bem-estar, que são os mais envolvidos, que é a serotonina, a dopamina, noradrenalina e por aí vai, que são os que deixam a pessoa se sentindo bem, né? Bem, né? Então ela começa a ver flores nas coisas, ou então sem flores e cores, né? Porque a pessoa deprimida, ela enxerga tudo em branco e preto. Exato, né? Ela perde a vontade, a graça da vida, entusiasmo pela vida e começa até a sentir dores, porque esses hormônios também estão envolvidos em dores. Então a pessoa começa do emocional criar padrões de doenças, porque ela sente dores por falta de essas substâncias que eliminam as dores de certa forma, vamos assim dizer. Então, o que acontece com uma pessoa que entra num processo como esse? Então, digamos, vamos trabalhar com exemplos. Claro. Uma mulher que criou seus filhos, sempre foi do lar, o marido já não dá a mesma atenção que dava a ela, digamos que ela ainda tem marido, o marido também não tem mais assim, o mesmo convívio que tinha com ela no começo. Os filhos se casaram, têm netos, foram morar um na Austrália, outro nos Estados Unidos, estou brincando, né? E ela está se sentindo agora, pra que eu... O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu não sou mais útil, eu não tenho mais desafios, eu não tenho mais nada para desenvolver. E ela começa então a criar um padrão, digamos que biologicamente o organismo dela está bem, né? Mas ela começa a criar um padrão de não se sentir útil, não ter mais vontade de facear a vida, porque o padrão dela de vida era lar, filhos, totalmente ligada, né? Na hora que você tirou isso para ela não tinha... Não tem mais sentido, a vida perdeu o sentido. Isso, e ela também não tem coragem e não consegue se ver faceando uma nova realidade. Bom, agora é que pessoas que são proativas diriam assim, agora é a minha vez. Isso. Agora é a minha vez. Meu pai fez isso, minha mãe faleceu, meu pai disse, agora é a minha vez. Né? Ele tá toda hora passeando, tá super bem, tá contente. E tem quantos anos? 89. Que bonito isso. Né? Então ele tem entusiasmo, porque ele falou isso, agora é minha vez. Então ele não entrou numa depressão, ele entrou num desenvolvimento. Mas as pessoas têm escolhas sobre isso.
Isso é a questão da visão do horizonte e também da sua capacidade de lidar com conflitos. Conflito não é só briga com o outro. O conflito é o desafio da mudança. Boa parte das pessoas tem dificuldade de lidar com passagem. Que por isso que algumas coisas boas para desenvolver esse tipo de visão são ritos de passagem, né? Exemplo, o casamento é um rito de passagem. Ele desenvolve uma visão de uma nova fase. Agora, deveria ter um rito de passagem para o idoso que agora está livre, para viver a sua própria vida. Porque muitos dizem que é a melhor idade, né? Então, desenvolva um rito de passagem. Faça uma comemoração que daqui para frente eu vou fazer o que eu quiser sem ficar preso a tem que. Que é o que acontece com a gente, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro, porque o outro está pedindo para mim. Mas da onde vem essa dificuldade do rito de passagem? Da onde vem? Isso. Vamos dizer assim, você falou assim que depressão é uma dor da alma. Eu achei bem interessante o tema que você deu, porque esse nome é você que deu. Sim. E por quê? Eu chamo de engrama primário. Quando o nosso ser espiritual, já que você falou de alma, oficialmente se conecta com este corpo físico e então lhe dá vida, e então ele funciona, esse corpo físico vai estar entre a terra e o céu, com a mente terrena, que é o ego, não só o ego, mas a consciência da terra, ligada a um padrão de sobrevivência. O que é a consciência da terra? O ego. Por que o ego é como é? Eu. Porque ele quer sobreviver acima de qualquer coisa e de qualquer um. Então ele se mantém num padrão de sobrevivência. O ser espiritual, que é o que acaba descendo e se conectando com este corpo físico, ele vê o todo. E ele lembra ali do outro lado, onde o todo era a única verdade, e não as partes. Então esse ser espiritual desce aqui e perde a memória. Ao entrar no seu corpo físico, ele perde a memória de quem ele é, dessa sua grande conexão com este universo, esse todo que tudo é, que se chama às vezes de Deus, e que ele é uma fração da divindade. Ao entrar nessa conexão com o corpo físico, surge um conflito, que é o conflito do eu sou mais do que isso, posso fazer mais do que isso, e o corpo físico, com a sua mente física, lhe diz, não, você não é nada, você fique quieto, porque tudo é perigoso, porque o ego quer lhe proteger, quer sobreviver. Então o ego lhe diz, é perigoso, tem que ser contido, não se arrisque, não vá para onde você não conhece. E o ser espiritual quer ver novos horizontes. Surge uma guerra. Ele quer evoluir, né? Quer fazer com que aquela mente mundana, vamos dizer assim, evolua, porque nós estamos aqui para evoluir, isso, né? Para desenvolver-se, para passar de fases, para novos horizontes serem desvendados. E o ego lhe diz para você estar com tudo que é seguro. E por isso que as pessoas vão até para níveis religiosos, onde diz que a única verdade é o livro, né? Que está lá fora daquele livro, a única verdade não existe fora daquele livro. Por que as pessoas são presas nisso? Por que elas temem? E por que uma religião ataca a outra? Né? Porque elas temem que aquilo não seja a única verdade. E se não for? E se tiver algo a mais? Então esse padrão primário da luta da consciência superior com a consciência inferior faz com que a pessoa entre num conflito. E uma das maneiras de não vencer o conflito e não facear o conflito é simplesmente negá-lo. Então a pessoa que não se sente hábil e capaz de ir em frente e criar uma nova realidade... destruir essa barreira, né? Isso. Ela que mesmo construiu essa barreira. Ela mesma construiu, ela criou o seu... Está te cortando. Eu conversei esses dias com uma pessoa super jovem, uma mulher de 45 anos, para os dias de hoje jovem, mas ela disse que ela não tem sonho, nada. Ela tanto faz, mas ela falou que nunca teve, eu estranhei. Aí o amigo nosso que lê a mão, a linha de vida dela, ela só vai até a metade. Ela não construiu a linha de vida. Ela não tem um desejo, um foco, um anseio de alma, porque esse anseio vem da alma. Eu fiquei assim, pasma, né? Então ela tem uma desconexão com o que a alma deseja. A alma deseja, a visão da alma no mundo egípcio, né? E no mundo espiritual, esotérico, é sempre os seres alados.
né? Se você vê aquele famoso Hermes Trismegisto, Sim, né? sim. O caduceu de Hermes é a representação de símbolos esotéricos antigos. As asas estão em cima, embaixo é uma haste com uma serpente enrolada. O que significa isso? É exatamente o que eu estou explicando. Sim. Significa que a mente terrena, figurada pela serpente, pela sabedoria da serpente, a serpente é a mente da terra, não tem nada de bom ou ruim. É o padrão que tem a inteligência de sobrevivência nesta realidade, que pensa em si mesma, porque quer sobreviver. Mas somente através dela você vai se conectar com as asas, porque você perdeu a memória da sua divindade. Então, através da comunicação, do embate com a serpente, de facear, não brigar, e sim entender que isto funciona dessa forma, que este jogo da terra funciona desta maneira. Você tem que encarar este jogo. O jogo tem fase, jogo tem objetivos, jogo tem regras e limites. Então você tem que ter objetivos. Como é que você não vai ter objetivo? Como é que você vai jogar um jogo sem um objetivo? Então o objetivo é chegar a algum lugar, obter alguma coisa, ser algo diferente, transformar-se, que através do jogo é onde você vai chegar, em transformação constante. As pessoas não querem jogar um novo jogo porque só conhece esse. Não, eu só conheço esse, né? Te tiraram esse jogo e agora? E agora? O que eu faço? Então, essas pessoas têm, esse é um exemplo que nós estamos dando, tem outras facetas, né, que levam à depressão, mas já que a gente não tem tempo, escolhemos um dos exemplos muito comuns que levam à depressão. Outra coisa, você vê o homem, por exemplo, vamos pegar um homem, né, que está numa empresa há muito tempo e então a empresa está sendo vendida, ele perde o emprego ali, só sabia fazer aquilo e fez isso durante 25 anos, fica sem chão, em vez de buscar se atualizar novos horizontes, ele cai na depressão. Cai na depressão porque para ele a vida acabou. Sim. Ele era a empresa. Então ele se identificou com algo. Como é que você muda isso? Encontrando a sua essência natural. Peraí, se reconecte com você mesmo. Eu não sou a minha empresa, eu não sou a minha casa com esses filhos. Eu sou um ser, aí vai o Charles Chaplin, que você estava lendo, né? Eu sou um ser espiritual que deve dar atenção a si mesmo. Só que esse si mesmo não é o que eu acho que eu sou, meu nome, minha profissão ou a minha função. Eu sou um ser espiritual. Este ser tem que se desenvolver, tem que ajudar o próximo, tem que trabalhar com um grupo de pessoas. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Adquirir conhecimentos novos. Tem que entender que a transformação e mudança é a única constante do universo. Só há uma coisa constante no universo: transformação e mudança. Portanto, o universo é movimento. Isso. Então, as pessoas que acabam entrando em depressão, elas têm dificuldade de encontrar o seu lugar nesse processo transformacional e fluir com ele, encará-lo com todos os seus limites, regras, dificuldades e oposições. E, por outro lado, encontrar o seu entusiasmo, que é o que você deu como exemplo. Ué, o que te move? Quando eu te pergunto o que você gosta de fazer, você tem que dizer isso em 1 segundo. Se você responder em 1 segundo, ficar pensando. É você. Se você pensar, não é você. Se você disser a resposta rápido com o olho brilhando, igual você fez agora, seu olhinho brilhando, que já é natureza sua, por sinal, seu olho está sempre brilhando. É que eu adoro o que você fala, né? Sou sua fã número 1. Obrigada. Se você nesse segundo responder, essa é a sua fonte, é o que você deve fazer. E quando a pessoa faz o que quer fazer e não se submete a fazer aquilo que outros te comandam obrigatoriamente a fazer, ou você mesmo, muitas pessoas se colocam na sua própria prisão e se aprisionam, não é os outros que aprisionam, é ela mesma. Então, se ela não busca a sua essência, esse entusiasmo, nesse 1 segundo que eu digo eu gosto de pintar, por exemplo, eu quero ser pintora, e você está presa numa área de contabilidade numa empresa, qual a tendência dessa pessoa que sente esse impulso pela pintura, cair numa depressão, né? Que não faz isso nem como hobby, né? Não acha um jeito de equilibrar, que às vezes tem que equilibrar, claro, né? Claro. Equilibre o mundo da terra e o mundo do céu, né? Equilibre os dois. E nesse equilíbrio, ela vai continuar podendo ganhar seu dinheiro na contabilidade e fazer bonito na pintura, até que um dia, se ela realmente se dedicar
e aquilo for de fato a representação do seu ser, ela vai ganhar dinheiro com a pintura. Sim. E ela vai poder se desligar da contabilidade e realmente vibrar. Uma pessoa completa, assim, né? Uma forma mais simples. E aí essa pessoa não fica deprimida. Porque ela vê agora, que dá pra, pelo que você fala, né, da sua exposição, a pessoa, o cérebro chega a encolher? Isso, muito bem colocado. Nós temos toda uma plasticidade cerebral, né? Essa plasticidade, neuroplasticidade, ela pode ser aumentada ou diminuída. Então, a pessoa que entra num processo depressivo, que não acha mais interessante a vida, não mais busca coisas para se transformar, o cérebro não é mais útil. Então, veja bem, o cérebro diminuído é a resposta para um padrão que ela se diminuiu. Ela restringiu a vida dela. O que vai acontecer? O hipocampo, que são duas áreas que fazem uma curva assim no cérebro, chamado de, até esotericamente, de chifres de Ammon pelos egípcios, eles conheciam isso muito bem, que são áreas de memória, onde você tem a memória comparada, memória que compara uma coisa com a outra e toma uma decisão, né? Na verdade é um triângulo, lobo frontal, hipocampo, dois lados. O hipocampo esquerdo grava memória auditiva, o hipocampo direito grava memórias visuais. Então, com essas informações, você toma decisões na sua vida, mas são áreas de memória. A pessoa que não tem mais interesse em nada, ela se sente deprimida, o seu hipocampo vai sumindo, porque essa pessoa está sumindo da realidade. Então, as suas áreas de memória somem. Para que o cérebro precisa estar arquivando memórias se ela está fixa em um padrão do passado? Se ela não quer mais colocar memória para o presente e futuro? Isso tudo é uma resposta do cérebro para a própria pessoa que desenvolve uma doença. E aí vai com Alzheimer, né? Se ela não morrer de depressão, ela vai entrar no Alzheimer que, da mesma forma, destrói essa mesma área. Coincidentemente, pessoas com mal de Alzheimer têm o hipocampo destruído, né? Diminuído, vira um buraco nessas áreas. Então, pode começar não só, mas pode começar com processos de depressão constante de longo prazo e terminar em um processo de Alzheimer, né? Pessoas que estão ativas, com muita vontade, que fazem aquilo que gostam, que se desenvolvem constantemente. E se desafiando, principalmente. Né? Isso, dificilmente vai ter Alzheimer. Não se sabe a origem do Alzheimer, da mesma forma que não se pode dizer a origem da depressão é isto ou aquilo, a não ser dizer que pessoas que têm entusiasmo, que se desenvolvem e gostam do que fazem e têm coragem de facear a vida e buscam a conexão com o divino sem desprezar a realidade física, junto com ela fazem um time, essas pessoas não têm depressão. E consequentemente, dificilmente terão Alzheimer, né? Então, nós podemos sair de uma depressão tomando consciência de quem realmente somos, sem uso de drogas, só para a gente, né, finalizar. Sim. Uso de medicamentos alopáticos. A consciência é a chave para tudo. Se a pessoa consegue recobrar a sua consciência de si mesma, a consciência desta realidade, para que eu estou aqui. Quer dizer, né? Dividindo a palavra consciência, isso, né? Buscar realmente, né? Buscar a origem mesmo, verdadeiramente genuína da palavra consciência. Exato. Né? É o caminho do herói, que poeticamente se fala na psicologia. O herói se joga no chão e diz, eu não consigo, né? Em determinado momento, ele sabe que ele é um herói, mas ele não consegue mais ser um herói, não consegue ser aquele herói que dizem para ele que ele é, mas ele se joga no chão em determinado momento, na hora que ele afunda, ele vai para o centro da terra, lá para as profundezas, né? Como fez o rei Arthur. E nas profundezas da Terra ele tem então uma reconexão. Às vezes, o momento de depressão, o momento de doença profunda, é o momento em que a pessoa é resetada. É o momento de reset, igual quando você faz um novo programa. A pessoa tem um momento em que ela entende, né, ela muda, se transforma, que né? Isto não sou eu, não é para isto que eu vim aqui. E ela faz um reset, sobe num processo de ascensão violenta, que é comum ver em histórias de pessoas que ficaram doentes, que tiveram deprimidas, que hoje dão aula sobre depressão, porque entenderam que a depressão é outro caminho, porque surge. Ela se transforma, né? Exatamente. Infelizmente, nosso tempo terminou.
quero que você volte logo, por Obrigada. favor. Eu queria que você falasse rapidamente dos seus cursos. Sim. E um contato. Sim, eu sou professora de cursos online e também presencial, mas a maioria online, chama-se Método da Integração. Eu falo essas coisas nesses cursos, né, através do Instituto Freedom em São Paulo. E também tenho páginas no Facebook, que é Maria Pereda, que é meu nome, 3 páginas. Outra página dos meus livros chama O Sol Negro, tracinho livro, que é uma série de livros de ficção que tem muita informação por detrás, né? O objetivo é esse. E uma outra página no Facebook, que é Maria Pereda, traço M.C. Pereda, que é meu nome de escritora. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. E quero você outras vezes aqui, viu, Pereda? Com todo prazer. Por favor. Temos toda a sintonia do mundo. Maravilhoso conversar com você, entender as coisas de uma forma mais científica mesmo, né? Bom, eu estou encerrando com uma frase que diz o seguinte: sinta carinho, goste, adore e ame, mas jamais precise de alguém para ser feliz, além de você mesmo. Fiquem com Deus, uma maravilhosa semana e até o próximo encontro.